Dia, tudo bem com você? Venho deixar uma palavra de Deus para o teu coração, que está no livro de Gênesis, capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as eliminadas do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comeis, saberão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela vibração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Glória a Deus, aleluia. Onde estás? Santo é o nome do Senhor Jesus. Muitos perguntam: Deus sabe todas as coisas, o que vai acontecer amanhã com nós? Sabe? Muitos aí perguntam por que Deus deixou aquela árvore lá no meio do jardim. Por quê? Por que ele não tirou aquela árvore de lá e só deixou as árvores boas? Assim como existe o bem, existe o mal. Deus, ele nos deu livre árbitro de escolha. Deus não obriga você a fazer nada. Deus só dá a direção. Deus tinha que deixar aquela árvore lá no jardim do Éden, a árvore do mal. Mas também tinha várias árvores do bem ao redor. Só tinha uma que não era para ser tocada, que não era para comer o seu fruto. Uma. Ele deixou lá e ainda avisou. Ele avisou Adão para não tocar, para não comer aquela árvore. Ele avisou. O mal existe. Deus avisa. Não vá. Não coma. Não faça. Não se junte. Deus, ele avisa. O Senhor avisa. Pronto, deixou ele lá, Adão lá. Glória a Deus, aleluia. Adão estava sozinho. Ele não comeu daquela árvore do mal. Ele nem sequer tocou naquela árvore. Aí veio Eva, Porque Deus viu que Adão estava só. Os animais tinham seus casais. E viu que Adão precisava de uma ajudadora, de uma amiga, de uma mulher. Aí Deus fez, da costela de Adão, fez Eva. Adão passou o que Deus passou para ele e para Eva. De todas as árvores você pode comer. Mas aquela ali, você não pode comer. Aí por um momento que Adão ele se afastou de Eva, Satanás ele veio. Porque Satanás, antes dele aprontar ele observa primeiro a situação. Ele observa. Porque se Eva tivesse junto com Adão, isso não teria acontecido. Glória a Deus, aleluia. Mas por um momento que Eva se afastou de Adão, Satanás ele adentrou. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. E Satanás, através lá, daquele animal, começou a conversar com Eva. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Por mais que Eva falava, com aquele animal, que não era para comer, mas Satanás sempre batia de frente. Pode sim, você pode comer sim. Sabe por que Deus não quer que você coma? Para você não ser como ele. Aí abriram os olhos de Eva, Então ela caiu na tentação e comeu daquele fruto.
Muitas coisas hoje acontecem, né? Que a gente vê aí no dia a dia, estupro de crianças, de bebês, sendo dos próprios pais, partindo dos próprios pais, dos próprios parentes, matando sobrinho. Só Jesus para ter misericórdia. Aí a gente se pergunta, por que Deus deixa? Temos que saber que Deus, Ele não obriga ninguém a nada. Se você quiser fazer o mal, você vai fazer. Se você quiser fazer o bem, você vai fazer. Deus, Ele dá a direção. Deus usa pessoas para falar com você. Não vá naquele local. O teimoso ou a teimosa vai e acontece o que não deveria ter acontecido. Invasor é Satanás. Satanás que entra na tua casa invadindo tudo, mas Deus, Ele bate na porta do teu coração. Ele não é invasor. Deus não obriga ninguém a nada. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus dá livre árbitro para você escolher. Deus não pode intervir em algo que você decidiu fazer. Não pode. Cada dia que passa o mundo está pior. E muitos se perguntam por que Deus deixa. A pessoa, se Deus impedisse tudo de ruim, não acontecer. Deus não estava sendo Deus, não é isso? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra da salvação está aí. O tempo está aberto para você adentrar, ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para buscar a tua cura, salvação, libertação. Está aí. Deus dá a direção. Em que caminho você deve seguir. Você quer fazer o mal? Deus até dá livramento. Usa alguém para falar com você. Até em sonhos. Mas ó, tem gente que não dá ouvido e acaba cometendo o ato. Acaba matando, estrupando, não é isso? A escolha de cada um. Quer ir para o caminho mau? Quer ir para o bem? Glória a Deus dá direção. Através da misericórdia dele. Deus não pode intervir em tais coisas. O ser humano, ele escolhe o que fazer. Amém? Eva, ela escolheu experimentar aquele fruto. Ela foi avisada que não era. E não era para poder pegar daquele fruto. Tocar naquele fruto. Deus avisou Adão e Adão avisou a Eva. Mas por uma pequena distração, que Eva estava sozinha, Satanás foi e adentrou. Porque tem mulheres aí que são muito distraídas. Assim como o homem também, muito distraídos. Tem mulher aí que se o homem não estiver de junto, ela já faz coisa que não é para fazer, exagera em algumas coisas. Tem homem também que quando a mulher não está de junto, também faz coisa que não é para fazer. Compra até o que não é para comprar. É isso? Glória a Deus, aleluia, santo nome do Senhor Jesus. Então, glória a Deus, aleluia. Deus nos dá livre árbitro. Escolha. Você que escolhe. Acordou hoje, bem com saúde, você vai fazer o que hoje? Você que decide o que você vai fazer hoje. Se você vai plantar o bem, ou se você vai plantar o mal. Deus está aí, Ele dá a direção através da tua misericórdia. Ele usa pessoas para falar contigo através da tua misericórdia. Muitas pessoas aí teve revelação. Não vá para aquele lugar. A morte te espera naquele lugar. Tem gente que desacredita, vai. Daqui a pouco você sabe a notícia. Mataram fulano. Deus deu a direção. Deus usou uma pessoa para falar, tá, mas Deus não pode intervir. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar com essa palavra abençoada. Ele preparou para nós, amém? Que Deus te dê um maravilhoso dia, te proteja, te guarde. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Visite a tua saúde, dê vitória, a tua dispensa e dê vitória. Seus parentes de perto, seus parentes de longe, que Deus venha dar mais e mais livramento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aquele que está desviado da tua família, que volte para Cristo, para o caminho do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela cura, salva e liberta.
aqueles que querem ser libertos. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Amém?